Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, para essa nossa aula eu reservei um recorte de linguagem tchan, 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 que vai nos ajudar expressivamente a concatenar as ideias em um texto, em uma mensagem, né, em um elemento de comunicação, beleza? Bom, o que será que é essa abordagem, gente? Essa abordagem nada mais é do que o uso dos pronomes como elementos de coesão. Olha só, o que eu quero que você fique bem atento. Pessoal, pronomes são uma classe gramatical que não tem função praticamente, né, se forem sozinhos. O que eles vão fazer? Vão nomear alguma coisa? Não. Vão, na verdade, servir como elementos de força sintática? Também não. Então, eles vão, obviamente, substituir sintagmas nominais, gente. Eles vão ser usados no lugar em que nós poderíamos usar substantivos, substantivos e adjetivos, artigos, substantivos e adjetivos, né? Então, nesses lugares, eles vão poder substituir, retomar, enfim, fazer menção de alguma maneira. E por isso eu selecionei aqui um recorte para nós, gente, nessa aula, de uso de pronomes na coesão, tá? Por quê? Gente, qualquer palavra da língua não nasce com uma finalidade específica, né? Qualquer palavra, ela faz parte do léxico, do conjunto de vocabulário da língua. E ela pode ser o processo que se chama de gramaticalizada. Então, toda palavra pode ser gramaticalizada, quer dizer, ela pode virar uma classe gramatical, ou ela pode mudar de classe gramatical, dependendo dos usos, das necessidades, das transformações que os falantes promovem. Beleza? Você fica atento a isso, você cuida disso com carinho, tá? Então, vamos lá. Por que eu estou relacionando, então, o uso dos pronomes na coesão? Porque, gente, uma das maneiras muito interessantes de nós sabermos encadear o nosso texto quando nós estamos escrevendo é ter, de fato, um bom repertório de uso de pronomes, né? É saber em que momento o que está retomando o que, né? E em que momento a gente pode se valer para dar estilo ao texto da retomada pronominal, tá bom? Bora lá? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Você vai anotando daí, eu vou falando daqui, você vai levantando suas hipóteses. Tudo bem? Me acompanha? Então vamos lá. Caderninho na mão, isso aí, acordou. Vamos lá. Vem comigo. Olha lá. O que a gente vai ter aqui? Aham, muito bem. Pessoal, primeiro de tudo, então, vamos falar do pronome como classe gramatical, né? Quais são as definições que o pronome vai ter para poder fazer parte aí da classe que ele é mesmo, né? Dizer, ó, eu sou um pronome. Semanticamente, morfologicamente e sintaticamente. Vamos revisar? Semanticamente tem a ver com o significado e o sentido, não é isso? Sintaticamente tem a ver com a posição que ele pode ocupar no enunciado. E vocabularmente ou morfologicamente tem a ver com as partes que o compõem, que compõem o todo do pronome como palavra. Beleza? Joia! Então vem para cá. Ó. Semanticamente, olha o que a prof disse, né? Eu já comecei explorando essa parte. É praticamente vazia de significado, mas remete a quem fala, a quem ouve ou a um assunto que desenvolve. Então vejam, ele não tem significado, gente, próprio, né? Ele não tem uma força semântica, um peso semântico próprio, mas ele tem uma força muito importante de estabelecer conexões, seja de identificar quem fala, a pessoa com quem se fala, ou o objeto, ou pessoa, ou situação de quem se fala, ok? Muito bem. Depois, gente, morfologicamente, o que ele é? Vamos lá? Vamos ver se ele tem variações aí de número, gênero e tal, né? Sim, ele é variável. Ele tem flexão de número, quer dizer, ele pode ser singular e plural. Ele tem flexão de gênero, ou seja, pode ser masculino e feminino. E ele tem flexão de pessoa do discurso, né, gente? É primeira, segunda ou terceira. Como assim? Primeira, quem fala. Segunda, quem ouve, né? Ou com quem se fala. E terceira, o assunto ou a pessoa ou a situação a que a gente se refere. Sintaticamente, gente, onde pode andar o pronome sintaticamente? Na ordem da frase. Vamos lá. Pode desempenhar qualquer função que um substantivo pode, né? Então, qualquer função, gente, que um substantivo pode desempenhar,
um pronome também pode. Olha que legal, para a gente fazer aí as análises possíveis, né? Joia, joia. Vamos lá. Então, olha só, gente. Tem algumas funções que o pronome desenvolve quando acompanha substantivo ou quando substitui, que a gente vai dando uma olhadinha para entender melhor, tá? Vem para cá, olha comigo o que tem aí, ó. Quando acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo, claro, né? Pera lá, por quê, prof? Porque vamos lembrar, gente, que o adjetivo também não tem função sozinho, né? Ele sempre está acompanhando um substantivo. Se o pronome faz as vezes do adjetivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo, né? Se ele acompanha o substantivo, é pronome adjetivo, tá? Quando substitui, daí ele é pronome substantivo. Então, por exemplo, se o pronome está do ladinho do substantivo, ele é pronome adjetivo. Se está substituindo o substantivo, então vira pronome substantivo, tá? Olha o exemplo aqui. Sinto que eu, além de ser eu, sou ao mesmo tempo outros eus. Olha que bacana. Eu tô com o outros acompanhando o eus aqui, né? E outros é pronome indefinido, não é isso? Muito bem. Então, outros eus está acompanhando o pronome pessoal do caso reto. Portanto, aqui eu tenho um pronome adjetivo. Agora, eu, além de ser eu, olha só, o que está acontecendo aqui? Sou ao mesmo tempo outros eus. Vejam, essa ideia do eu e eu são pronomes substantivos aí, porque estão ocupando o lugar de substantivo, né? Muito bem, gente. Agora vamos dar uma olhadinha numa listinha aqui, ó. Eu coloquei, gente, as subdivisões para os pronomes, né? Para a classe gramatical dos pronomes. A subdivisão ou as subdivisões que ela tem, né? Olha lá. Então, gente, tem uma listinha assim. Diz, prof, eu tenho dificuldade de saber, né? Quando é pronome e quando não é. De novo, gente, se quiser, ó, faz essa listinha, deixa em algum lugar para você, para olhar de vez em quando, para olhar sempre que possível quando você estiver estudando, tá? Gente, fazer lembrete e deixar no lugar onde a gente estuda é muito legal, porque isso estimula a nossa memória visual, tá legal? Então, vê comigo lá, ó. Claro, não é para decorar de cara assim, né, gente? Mas saber usar, saber perceber, ter tino para perceber isso é muito legal, tá? Pronome pessoal, então, substitui uma das pessoas gramaticais, primeira, segunda ou terceira, singular ou plural, né? E daí a gente tem a listinha lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Pronome possessivo, gente, indica que algo pertence a uma pessoa do discurso. Por exemplo, minha caneta, né? Demonstrativo, refere-se ao substantivo, indicando, por exemplo, a posição no espaço. Como assim indicando a posição no espaço? Olha só, pessoal, gosto muito de fazer essa brincadeira do este, esse e aquele, né? Vamos lá, vamos fazer com a caneta aqui, ok? Eu estou falando, então, esta caneta é preta. A caneta está na minha mão, tá? Então, está perto de quem fala, então é esta. Se ela estivesse aí com você, ou se eu estivesse falando da caneta que você está usando agora para anotar o que nós estamos tratando aqui, eu diria, essa caneta sua aí, ó, é bem bonita, né? Essa caneta, por quê? Porque está perto da pessoa com quem eu estou falando. Agora, se nós, eu e você, que estamos conversando, víssemos uma caneta distante de nós dois, nós diríamos o quê? Aquela caneta. Ah, tá entendendo já qual é essa função, né? Ó, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, terceira pessoa distante dos dois, tá? Este, esse, aquele, tá bom? Beleza, isso é legal para a gente guardar e saber fazer referência em texto. Olha lá. Depois, gente, pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa gramatical, mas de modo indeterminado. Por exemplo, alguém, né? Não sei quem é alguém, tá? Interrogativo, um pronome indefinido com sentido de interrogação. Por exemplo, eu posso dizer, quem bateu na porta? Foi alguém daqui que bateu na porta? Olha só, esse alguém aí no meio, né? Relativo, gente, refere-se a uma palavra já citada na frase, introduzindo uma nova oração, tá?
Então, olha só, o que eu deixo de lembrete aqui? Claro, eu vou trabalhar com funções sintáticas dos pronomes com mais força, né, gente? Ou, se você viu já essa aula de sintaxe, você vai estar vendo esse complemento agora aqui, tá? Então, sintaxe dos pronomes a gente vai olhar com carinho e atenção, tá bem? Bom, eu elenquei aí toda a listinha de subdivisão dos pronomes, agora eu vou falar um pouquinho com os exemplos do ladinho aqui, tá? Então, vem pra cá, ó. Olha o que eu tenho aqui, gente. Caso reto e caso oblíquo, né? Gente, lembre o seguinte, ó. Vamos só fazer essa relação para dizer, poxa vida, o que é isso de caso reto e caso oblíquo, né, prof? Pessoal, em português, a única situação em que nós temos ainda viva a declinação que existia em latim é no uso dos pronomes, né? Tem pronome reto e pronome oblíquo, quer dizer, ele tem uma forma diferente dependendo da função sintática que ele ocupa, tá? É o único lugar que a gente vai ter isso, na declinação pronominal de caso reto e caso oblíquo, ok? Veja só, o que acontece, pessoal? Então, nós temos aí, ó, como eu dizia, primeira pessoa, segunda, terceira gramaticais, né? Caso reto, eu, tu, ele, ela. Caso oblíquo, me, te, seu, alhe. Veja só, oblíquo tônico, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Bem, o que eu queria comentar com vocês, pessoal? Tá muito comum, e já vai aparecer aí, eu vou deixar um textinho comentando isso, né? Ó, fazer essa substituição aqui, né? Então, a gente tem feito essa regra da conjugação, gente, ou melhor dizendo, da declinação pronominal, mas assim, ó, hoje, em português, o que se usa inclusive como norma padrão para escrita e tudo mais, é o você e o vocês, né? Em lugar do tu e do nós, e do vós, em lugar do tu e do vós, tá? Daí, olha só, gente, o que mais nós vamos ter? Bom, falar um pouquinho dos pronomes de tratamento, né? Eu até pergunto aí, vamos falar um pouquinho dos pronomes de tratamento? Vamos. Pessoal, pronome de tratamento é muito legal assim, às vezes as pessoas vão escrever alguma coisa para alguém e pedem, como é que eu vou tratar essa pessoa, né? Eu vou dizer a vocês, existe uma convenção no Brasil de que o tratamento senhor e senhora é um tratamento ostensivo, gente, respeitoso para toda e qualquer pessoa, tá? Agora se diz assim, não, prof, pera lá, eu vou trabalhar num lugar que redige ofício para diferentes autoridades. Bom, aí, amigo, o que você vai fazer? Você vai baixar, vai dar um buscador aí, vai baixar um conjunto em PDF de todas as normas de tratamento de acordo com a Secretaria da Presidência da República, né? Por quê? Porque não é para você ficar decorando essas coisas, é para você ter uma listinha para saber consultar quando você usa, ok? E processos seletivos, vestibulares, Enem e outros, gente, desde que não seja um processo seletivo para correspondência oficial, não vai solicitar esse tipo de coisa, né? Por isso é bom que você saiba, senhor e senhora, gente, dão conta tranquilamente de um tratamento respeitoso, delicado e elegante para qualquer pessoa no nosso país. Aham, legal. Daí, vamos falar um pouquinho do tu e do você? Eu só chamei a atenção aí, agora vamos conversar um pouquinho. Vem pra cá. Olha lá. Nova gramática do português contemporâneo, Cunha e Sintra. O que eles estão dizendo aí sobre o tu e o você, pessoal? Diz lá, ó. No português do Brasil, o uso de tu restringe-se ao extremo sul do país e a alguns pontos da região norte, ainda não suficientemente delimitados. Em quase todo o território brasileiro, ele foi substituído por você, como forma de intimidade. Você também se emprega fora do campo da intimidade como tratamento de igual para igual ou de superior para inferior. Bom, então o que vocês perceberam aí, pessoal? Ó, o você é um tratamento do dia a dia, né? De iguais para iguais, não é isso? Ele ocupou o lugar do tu do século XIX ou até do século XVIII, né? Ainda, gente. E o que acontece aí é que nós vamos ter esse tratamento mais firme. Em Portugal eles continuam fazendo isso, verdade. Mas lembrar, né, pessoal, que o nosso português é o brasileiro e que desde a vinda da coroa portuguesa para cá, no início do século XIX, o que acontece? Nós vamos ter um vocabulário que se modifica, justamente porque a língua se distanciou
da sua cepa de origem lá em Portugal, né? E aí, pessoal, dizer assim, não, mas então o que é certo e o que é errado, prof? Olha só, pessoal, o que está dizendo aqui? Que o você tem o uso mais corrente e é um uso formal também em termos de tratamento de igual para igual, né? Então, tranquilo, gente, usem você. O tu é uma marca linguística de determinados lugares, determinadas situações e regiões, né? E jeitos de falar. Então, o que nós vamos ter como padrão aí é o você. Aproveita e usa, tá bom? Joia, joia. Agora vamos ver, gente, ó. Exemplificar o uso dos pronomes com alguns detalhes? Vamos lá, vamos juntos sim. Veja só, gente, pronome possessivo. Então, alguns detalhes aí. Percebam o seguinte, pessoal. Os pronomes possessivos vão poder, muitas vezes, ser tratados como pronomes adjetivos. Por quê? Porque eles vão acompanhar o substantivo. Por exemplo, vou dizer, olha, vou até acompanhar outro pronome, né? Veja, vai dizer assim, olha, meu eu me diz para não fazer isso. Ó, pronome adjetivo, porque ele está junto aqui do pronome reto, que é o eu, que está ocupando o lugar de sujeito, né? Então, tá vendo esses traquejos, essas relações, gente? Bacana de entender, tá? Agora, olha só. Lembra dos pronomes demonstrativos? Eu fiz a exemplificação com vocês da caneta, né? Do esta, essa e aquela, ok? Então, lembrar isso bem legal, gente. E o que é legal de lembrar dos pronomes demonstrativos é também assim, eu vou colocar aqui, ó, exemplos de combinações, tá? Olha só, faz aí, pessoal, anotem essa relação para usar nos textos, tá? Esse, claro, e os seus plurais respectivos, né? Essa e isso vai se referir àquilo que já foi mencionado num texto, num contexto, tá? Este, esta e isto vai se referir àquilo que ainda vem dentro de um texto, dentro de um contexto, ok? O aquele, aquela e aquilo se refere a algo mais distante, mas também, gente, serve para fazer parzinho. Por exemplo, ó, eu tenho assim, João e José saíram cedo, tá? Olha só o que eu vou fazer agora. Este estava cansado. Aquele tinha muita disposição, tá? Muita disposição. Beleza. Agora, o que a gente vai ter que perceber aqui? Ah, olha só, gente, o este se refere sempre, quando tem esse parzinho, ao mais próximo, tá? O aquele ao mais distante. Então, o este é o José, ok? Que estava cansado. E o João é que tinha muita disposição, tá? Então, aquele, aquela e aquilo servem para fazer esse jogo também entre demonstrativos, entre o que está mais próximo e o que está mais distante na frase, na oração, no texto, tá bom? Muito bem. Dá uma olhada nos pronomes indefinidos, gente, então, para não esquecer, né? Vê lá comigo, ó. Pronomes indefinidos, a listinha aí que aparece para nós, né? Pronome interrogativo, vejam só. Que, quem, quanto, quanta, quantos, quantas, qual, quais. Lembrem que este que vai aparecer ainda com muitas funções aí. Vai ser um pronome relativo também, tá? Então, ele também aparece como relativo, olha só. Vejam lá. Pessoal, um macetezinho para a gente saber se o que nós estamos procurando é pronome relativo. Se ele for pronome relativo, gente, ele tem que poder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Tá? Quer ver? Ó? Por exemplo, a rua, porque caminhava, era calma. Tá? Vê lá com a prof, era calma. Beleza? Joia. Quero saber se este que é pronome relativo de fato. A rua pela qual
caminhava era calma. Certíssimo, é pronome relativo. Tudo bem? Tá? Então, gente, sempre vejam isso, ó. Se der para substituir pelo relativo, é porque, por outros relativos, né? É porque o nosso que é relativo, senão não, ok? Vamos dar uma olhadinha, gente, num jogo de pronomes aqui, num exemplo ótimo que se chama o mistério da casa. Vem cá, olha só. Preste atenção à sua casa. Ela tem alma. É praticamente uma pessoa. Só falta batizá-la. Dar-lhe nome cristão. Afinal, ela fala, suspira, arfa, reclama. Faz quase todos os ruídos do seu dono. Quer ter à força sua cara. Sua linguagem simbólica está a serviço de quem lhe percorre os corredores. A casa tem personalidade própria. Basta olhá-la para dizer com quem se parece. Seu jeito, em geral, é moldado pela mulher que faz uso de suas dependências. Há séculos, a casa vincula seu destino feminino. A quem cabe esculpir o cotidiano. E não é a mulher que passa em revista os quartos, o quintal? Zela pelo patrimônio da sociedade? É natural, pois, que esta casa lhe siga os passos. Adote seu repertório. É um textinho da Nélida Pinhon, gente. É um textinho poético, né? Sobre a ocupação da casa e as características do dono e da casa, né? Dá uma olhada comigo agora, olha só. Pessoal, queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse uso dos pronomes, tá? Primeiro, gente, vejam só, batizá-la e dar-lhe. Vocês estão percebendo aqui que o que está em jogo, né, é o uso, nesses dois casos aqui, de pronomes oblíquos. Agora vocês vão de me perguntar quando é que usa o e a e quando é que usa lhe. Bom, vou dizer a vocês, olha só, tem que olhar a regência do verbo, né? Usa o e a quando for objeto direto, ou seja, o verbo é transitivo direto. Quando for objeto indireto, o verbo é transitivo indireto, então usa lhe ou lhes, né? Por isso, pessoal, batizá-la. Quem batiza, batiza alguém ou alguma coisa, né? Não tem preposição entre o verbo batizar e seu complemento. Já dar-lhe nome cristão. Quem dá a alguém alguma coisa. O alguma coisa já está aqui, o objeto direto é nome cristão. É dar o quê? Nome cristão, objeto direto. A quem? A ela, a casa, não é isso? Então tá aqui, ó. Por isso, o lhe, objeto indireto, tá? Outra coisa importante, gente, de falar num texto como esse, é que em muitos casos o pessoal está usando a palavrinha mesmo, mesma, como pronome, gente, e ele não é pronome. Tem gente que está querendo transformar o mesmo e a mesma em pronome pessoal, tá? Por exemplo, dizendo aqui, preste atenção à sua casa. A mesma tem alma. Não, gente, tá? Mesmo e mesma não são pronomes pessoais, ok? Prof, mas eu já vi um monte, porque está acontecendo um monte mesmo, tá? Mas ele não é marcado como pronome pessoal, então vamos usar o pronome pessoal do caso reto, ele, ela, tá bom? Nada de o mesmo e a mesma para retomar pessoas citadas anteriormente ou situações citadas anteriormente no texto, tá bom? Olha lá. Que mais, gente? Vamos olhar aqui. Tem uma questãozinha do Enem bem bacaninha que volta e meia aparece por aí, né? Justamente porque é desses personagenzinhos das cobras do Veríssimo. E é muito simplesinho também da gente perceber essa relação, tá? Eu quero aproveitar já que falamos de pronome oblíquo aí. Olha só. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Daí uma cobrinha olha para outra e diz, sim, vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. Por quê, pessoal? Ó, se eu disse para vocês aqui nesse slide que o a e o são objetos diretos, que o lhe é objeto indireto, né? Vou dizer a você, o pronome pessoal está guardado para exercer a função de sujeito, gente, nunca de objeto, tá? Por isso, vou buscar ela. Opa, olha só, vou buscá-la, tá? Então, é para o pronome oblíquo que se guarda a função de objeto. Para o pronome
Reto se guarda a função de sujeito, tá bom? Muito bem, então tomar esse cuidado. Então, por isso eles estão falando aqui de acertar o pronome antes de tudo e mais nada, né? Daí diz assim lá na questão, ó, para a gente dar uma treinada e observar, pessoal. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado porque, quer dizer, usar o pronome reto no lugar de objeto é inadequado, pois contraria o uso previsto para o registro oral da língua. Ao contrário, né? É no registro oral que a gente mais faz isso. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. É isso mesmo, né? Por quê? Porque para ser objeto tem que ser oblíquo, para ser sujeito tem que ser reto. Gera inadequação na concordância com o verbo? Não. É regência que está em jogo aí, né? Gera ambiguidade na leitura do texto. Vejam, pessoal, erro não é ambiguidade, tá? Desvio gramatical não é ambiguidade. Então, não tem duplo sentido. Apresenta dupla marcação de sujeito. Não tem dupla marcação de sujeito, tá? O sujeito aí é um só. O que nós temos é justamente a contrariedade entre a marcação de sujeito e objeto, né? Por último e não menos importante, uma retomada com pronome oblíquo, gente. Veja lá comigo, ó. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Olha que legal aqui, ó, pessoal, o isso, que nem eu fiz o esqueminha com vocês, né? Por que é isso e não isto? Porque está retomando tudo que apareceu já anteriormente. Isso o quê? O rapto da Helena, né? Pelo filho do rei de Troia. Então, está se referindo ao que veio antes. Por isso, isso e não isto. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego, né? Vamos lá. Daí diz assim, gente, impuseram-no. A forma pronominal no refere-se a quê, pessoal? Dá uma olhada lá, ó. Puseram-no para dentro. Puseram o que para dentro? Puseram o cavalo de madeira para dentro. Puseram o presente para dentro, tá? Então, o no está retomando tanto o cavalo de madeira quanto o presente, certo? Então, não é rei grego, não é o antecedente gregos, não é choque, não é muros fortificados, mas presente e cavalo de madeira, tá? Letrinha E, gabarito, ok, pessoal? Então, qual é a nossa tarefa, gente? Além de observar nos textos que nós vamos lendo em qualquer área de conhecimento, leituras cotidianas, observar como é que os pronomes estão se relacionando entre si e com o restante do texto. E no nosso texto, nós vamos caprichar para usar cada vez melhor a função dos pronomes como elementos coesivos. Não se esqueça disso, viu? Isso pode dar uma elegância bastante interessante aos nossos textos. Tranquilo? Olha lá, curte aí, comenta, conversa com a gente, pessoal, diz naquilo que a gente está ajudando, fala um pouco aí sobre as suas dificuldades também, às vezes quando a gente escreve a respeito, né? A gente se sente mais tranquilo, a gente começa a entender, inclusive, algum conteúdo que seja mais duro, mais difícil, beleza? Um abraço, já nos vemos em outra aula.